Em uma reviravolta surpreendente, o advogado do general Braga Neto protagonizou um momento explosivo durante uma coletiva de imprensa ao vivo. Ele simplesmente humilha em conhecimento e verdades, chega a dar vergonha. Em um discurso firme e direto, ele rebateu perguntas de jornalistas de forma contundente, expondo contradições e, ao mesmo tempo, levantando sérias acusações sobre a gestão financeira envolvendo Alexandre de Moraes. O tom incisivo da fala deixou o ambiente tenso, com declarações que apontaram supostas irregularidades e geraram um misto de choque e silêncio entre todos os presentes. Afinal, quais são as reais implicações dessas acusações e o que mais pode emergir desse embate? Curte, comenta e compartilha esse vídeo gostoso de se ver. O advogado José Luiz de Oliveira Lima, um dos maiores criminalistas do Brasil, que assumiu a defesa do militar. Muito boa tarde, doutor. Quero te falar que é um prazer ter o senhor aqui pela primeira vez comigo no 360. Muito obrigada por estar aqui. Quero muito falar sobre essa medida, esse pedido de reconsideração, mas antes... É véspera de Natal, doutor. Eu queria que o senhor me dissesse, o senhor tem falado com Braga Neto, que está há 10 dias na cadeia. General 4 estrelas, tem família. Como é que ele está? Psicologicamente, há 10 dias preso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Prazer revê-la, prazer estar novamente aqui na CNN. Todo mundo que é privado da sua liberdade não pode estar bem. E eu sempre digo que não é apenas o cliente que está preso, é a família que fica presa, é o advogado que fica preso. Então, evidentemente que a situação não é uma situação agradável, é uma situação de uma pessoa que está privado da sua liberdade. A família tem apoiado, a família sofre, mas a família e o general Braga Neto têm uma questão de tranquilidade. A serenidade do inocente. A serenidade, Débora, de que o general não praticou nenhum ato ilícito. E é importante dizer, Débora, quem é o general, né? Nós estamos falando do general 4 estrelas, com mais de 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. Um general sem qualquer mácula, sem qualquer mancha no seu histórico no Exército Brasileiro. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que no momento certo, no momento adequado, a verdade ficará clara para todos e o general e a sua família, por esse lado, por essa convicção, eles têm a serenidade de que logo ele estará em liberdade. Mas é véspera de Natal, né, doutora? Acho que psicologicamente isso deve abalar um pouco, né? Ele é humano, a família é humana, eu sou humano, eu como advogado sofro por ter um cliente no cárcere. Evidentemente que ninguém está confortável com essa situação, mas não tem o que fazer, tem que cumprir a lei e cumprir a decisão do judiciário. Eu vou convidar aqui para essa nossa conversa a Luísa Martins, que vai participar e também tem pergunta para o senhor, doutor. Luísa. Oi, doutor, boa tarde. Muito obrigada pela entrevista aí nessa véspera de Natal. Sei que a agenda de todo mundo está cheia, então a gente agradece por essa disponibilidade. Documento encontrado na mesa de Peregrino, que era assessor de Braga Neto, que cita ali algumas iniciais, né? BN, GBN, enfim, sei que o senhor já até se manifestou sobre esse caso, mas acho importante. Isso também seria algo que comprovaria essa tentativa de influência, de obter informações. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Débora, isso não comprova nada, absolutamente nada, né? Esse documento é absolutamente, está colocado fora do contexto e quem tem que explicar esse documento não é o Braga Neto. Não é o general Braga Neto, é o Peregrino. Ele que por ele e pelo seu advogado, venham ao público, venham ao judiciário e expliquem a questão desse documento. O que eu posso dizer aos telespectadores da CNN, o general Braga Neto não participou de nenhum plano de golpe neste país. Isso precisa ficar claro. E eu já disse isso várias vezes e digo aqui novamente. Luísa Martins. Doutor, a gente viu, como a Débora disse, esses documentos, né, que foram localizados na mesa do Coronel Peregrino. E a gente viu nessa petição de ontem uma argumentação da defesa de que o que foi localizado ali na mesa de Peregrino não necessariamente tinha a ciência ali por parte do general Braga Neto. Mas nas conversas que o senhor teve com o seu cliente, o que afinal ele sabia a esse respeito da tentativa de golpe de Estado? E
mais especificamente, como o senhor vai rebater a informação da Polícia Federal de que Braga Neto foi o anfitrião de um jantar ali, de uma reunião, na verdade, na sua casa, em que foram ajustados ali foram feitos os ajustes finais, digamos assim, em relação ao plano de golpe de Estado? Eu tive alguns encontros com o general Braga Neto e em momento algum, ele disse que participou de qualquer reunião, de qualquer elaboração de um plano de tomada do poder de forma não democrática. Veja bem, eu tenho 35 anos de carreira, né? Nós estamos falando com um general com mais de 42 anos de vida pública. Eu jamais aceitaria um caso que atacasse o Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Portanto, nos diálogos que eu tive com o general, ele deixou claro, não tem participação, desconhecia qualquer elaboração do plano o plano punhal verde e amarelo, que foi o que a imprensa noticiou. Ele nega categoricamente, isso precisa ser dito. E como ele está em cárcere, quem tem que dizer sou eu, como advogado dele. Doutor, o senhor mencionou, né? O senhor tem 35 anos de carreira, age muito também, né? Atua muito aqui na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal, tem toda uma história, é respeitado aqui no Supremo, inclusive, pelo seu trabalho, mas o seu cliente enfim, os apoiadores, né? Muitos ali, são muito críticos e críticas personalizadas mesmo, pessoais, a ministros do Supremo, que são ditadores de toga, etc. Eu queria entender como é que vai ser a sua atuação, como é que está sendo e vai ser a sua atuação sem, né? Enfim, explica pra gente como é que o senhor vai conseguir equilibrar essas duas perspectivas, digamos assim, doutor. Evidentemente que tanto o general quanto a família, quando decidiram pela contratação do nosso escritório, eles têm absoluta noção do perfil que eu tenho como profissional, né? Não há a menor hipótese de eu atacar o judiciário e eu atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, por uma questão de que não é o meu perfil, não acho que é a forma adequada de se exercer o G-Defesa. A minha função como advogado é colocar nos autos as provas que favorecem o meu cliente e, evidentemente, em alguns momentos como nesse, vir à opinião pública e debater com a opinião pública algumas questões que não correspondem com a realidade. E por que eu estou aqui hoje? Porque a imprensa noticiou várias e várias vezes a fala do colaborador. E eu preciso dizer, com todas as letras, que essa fala é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela não tem prova. Agora, Débora, eu vou atuar da maneira como eu sempre atuei, você me conhece há muitos anos, no papel, com respeito ao judiciário, com respeito aos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, mas só aproveitando, quanto ao mérito das críticas ao Supremo, a pessoa física do Dr. José Luiz de Oliveira Lima concorda? Débora, eu não sou comentarista nem político e nem jurídico. Eu sou advogado, eu falo nos autos. Muito bem. Luísa Martins, mais uma pergunta. Doutor, ainda explorando alguns pontos do relatório da Polícia Federal e que, enfim, levaram aí a situação que culminou na prisão do general Braga Neto, há ainda uma alegação, né, uma constatação ali por parte da Polícia Federal de que o general teria, de alguma maneira, financiado, né, a atuação dos chamados kids pretos. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Fala fantasiosa que o Mauro Cid fala no último depoimento, quando estava com risco de perder a sua colaboração, precisa ser dito isso também, né? Este colaborador prestou 11 depoimentos, 2 CPIs e 9 em procedimentos. Então, cada hora ele dizia uma coisa. Você sabe que eu estava preparando aqui? A CNN fez um histórico das idas e vindas do Mauro Cid. Cada hora ele falava uma coisa. E agora, para não perder a sua colaboração, ele traz esta mentira ao afirmar que teria recebido do nosso cliente, o general Braga Neto, dinheiro para financiar o suposto golpe. Isto é mentira. Este senhor joga uma acusação leviana desta para agradar não sei quem,
sem trazer uma única prova. Como é que ele não traz nenhum documento? Nenhuma fotografia? Onde ele gasta esse dinheiro? Onde ele explica isso? Que negócio é esse? Vem aqui, vai no 11º depoimento, chega perante a autoridade policial, fala o que quer, não traz nenhum documento e prendem um general. Olha, vamos lembrar, de novo, olhar para o retrovisor. Isso não é novo no Brasil. Vocês da imprensa noticiaram com muita clareza as mentiras que foram apresentadas recentemente. E o próprio Supremo Tribunal Federal colocou o trem nos trilhos. E eu não tenho a menor dúvida, Débora, e esse é o meu papel como advogado, esse é o meu papel como operador do direito. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Eu confio que num espaço razoável de tempo, o general Braga Neto estará em liberdade e poderá exercer a sua defesa na sua plenitude com os seus advogados. E para encerrar muito rapidamente, que eu sei que o senhor precisa ir, doutor, gostaria só de entender qual será o próximo passo aí, né, no jurídico da defesa, em atuação aí na defesa de Braga Neto. Eu pedi para que o general seja ouvido. Né? Desculpa, não entendi? Eu pedi o depoimento do general. O general precisa ser ouvido. Ele precisa falar perante as autoridades a sua versão sobre os fatos. Ele precisa esclarecer e ele vai falar começo, meio e fim, toda a sua postura correta, que ele teve não só aos seus 42 anos, mas na vida inteira. Portanto, nós pedimos que ele preste depoimento. E, Débora, olha que coisa interessante. O general foi preso com base num acordo de colaboração. Você acredita que eu não tenho acesso a esse acordo? Olha que coisa surreal. Eu, advogado, evidentemente que eu já pedi, mas eu não tenho como contestar o que foi dito contra o meu cliente, porque eu não tive acesso ainda a esse acordo. Portanto, eu vou me insurgir dentro dos autos contra toda eventual violação ao direito de defesa que o general tem direito. O general e qualquer pessoa que é investigada e acusada. Então, depois de 10 dias, ele não foi ouvido, acho que só a audiência de custódia, mas ele não foi ouvido no mérito. Tem alguma previsão de quando isso pode acontecer? Esse requerimento foi feito perante a autoridade policial, porque é ela que decide. Então, logo, ele vai ser apreciado e, oportunamente, eu espero que seja designada uma data para a oitiva do general. Muito obrigada. Olha, nós conversamos nessa véspera de Natal com um dos maiores criminalistas do Brasil, o advogado José Luiz de Oliveira Lima, que assumiu a defesa do general Walter Braga Neto. Doutor, mais uma vez, obrigado. Expondo contradições e, ao mesmo tempo, levantando sérias acusações sobre a gestão financeira envolvendo Alexandre de Moraes. O tom incisivo da fala deixou o ambiente tenso, com declarações que apontaram supostas irregularidades e geraram um misto de choque e silêncio entre todos os presentes. Afinal, quais são as reais implicações dessas acusações e o que mais pode emergir desse embate? Curte, comenta e compartilha esse vídeo gostoso de se ver.